19 de abril é a data em que se comemora em todo o território brasileiro. Esse ano, na capital federal, em alusão à data, holofotes H1, H2 e H3 emitiram um feixe alfa de raios de luzes paralelas, no qual o facho oriundo de H2 passou pelos pontos P 3 e 5 e Q 9 e 8. Em seguida, um feixe B, também composto de raios de luzes paralelas, foi aceso pelos holofotes H4, H5 e H6. O sistema de eixos coordenados adota um hectômetro como unidade. Questão 13 diz o seguinte: a equação que representa o feixe alfa com alfa pertencente aos reais é... Ok, então qual é o feixe que ele quer? Ele quer o alfa, né? Que pelo texto a gente vê que é o feixe gerado pelos holofotes H1, H2 e H3. Certo? Então, ele quer basicamente uma equação que nos retorne um valor de retas paralelas, ok? A essas três retas aqui, só que em qualquer lugar, beleza? Não importa onde seja. Então a gente vai ver que a gente não vai poder determinar o termo independente, certo? Dessa equação, dessas retas. Porque a gente não tem apenas uma reta, né? A gente tem uma infinidade de retas, onde o coeficiente angular tem que ser o mesmo. Então a gente tem que determinar ele, certo? Que vai ser aqui o nosso m, né? A gente tem que determinar esse coeficiente angular. A gente só não vai poder determinar realmente o termo independente, né, que a gente conhece como b. Então, vamos aos cálculos. A gente tem aqui, né, uma forma de determinar o coeficiente angular por causa dos pontos P e Q que ele dá na questão, certo? Então, o nosso coeficiente angular m, né, pode ser descrito como o ΔY pelo ΔX, né, desses dois valores. Então, o y de Q menos o y de P, 8 menos 5, dividido pelo x de Q, 6, menos o x de Q, de P, desculpa, 3. Certo? Então, o nosso coeficiente angular vai ser realmente 1 sobre 2, beleza? Que isso aqui dá 3 sobre 6, é a mesma coisa que 1 meio. Certo, então descobrindo o coeficiente angular, basicamente a gente termina a questão. Né? Vamos só escrever ela na forma como aparece nas alternativas. A nossa equação diz o seguinte, né? Y é igual a 1 sobre 2x mais o nosso termo independente, certo? Que a gente vai chamar aqui de k, beleza? Então vamos ver o que é que acontece aqui. Se a gente multiplicar tudo isso por 2, certo? A gente vai obter 2y é igual a x mais 2k. Tranquilo, então vamos passar tudo para o lado esquerdo, certo? Aliás, vamos passar o y para o lado direito, certo? É mais simples. X menos 2y mais 2k. Isso aqui é igual a zero, certo? Vamos guardar isso aqui. X menos 2y mais k, mais 2k, igual a zero. Certo, e se eu disser para você que 2k, certo, essa variável aqui, esse termo independente, se eu definir 2k como sendo a, então eu posso dizer que x menos 2y mais a é igual a zero. Certo? Por que é que eu pude fazer isso com o termo independente? Porque ele não falou nada na questão sobre o termo independente. Certo? Então eu pude fazer essa manipulação, né? E como A não está multiplicando nenhum termo, né, da equação, nem x nem y, então ele é o termo independente, então tanto faz. A gente pode fazer isso sim, ok? Então essa é a nossa resposta, x menos 2y mais a igual a zero, que a gente encontrou na letra A, certo? Ok, então agora vamos para a questão 14, ok? Como elas são bem relacionadas, a gente vai fazer no mesmo vídeo. A questão 14 diz o seguinte: a equação que representa o feixe B com B pertencente aos reais é a mesma coisa, certo? Só que a gente não tem nenhum ponto aqui, né, do feixe B, que é os holofotes H4, H5 e H6. Então a gente vai ter que usar a equação que a gente tem com feixe alfa, certo? E fazer um joguinho com ela. Como vai ser?
singulares, né? Como é que a gente sabe que ela é perpendiculares? Porque aqui no tem aí um sinal, né? Um símbolo de perpendicularidade. Ok, então a gente sabe que são equações perpendiculares. Logo, os coeficientes angulares delas são... Um é o inverso oposto do outro, ok? A gente encontrou o m lá em cima, né? Como sendo um meio, certo? O m de alfa. Então, se a gente encontrar o m de b, vai ser o inverso, ou seja, 2 sobre 1, oposto. Então, é menos 2 sobre 1. Logo, coeficiente angular é menos 2. Agora é só a gente fazer exatamente o mesmo jogo que a gente fez lá em cima, né? Só reescrever a equação. Então, a gente tem aqui o nosso y igual a menos 2x, mais, né, um termo independente que a gente vai chamar também de k, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar, né, esses dois termos, o 2x, menos 2x e o k, para a esquerda. Vai ficar y mais 2x mais k, certo? É igual a zero. Aí aqui, a gente não vai ter problema nenhum, certo? O nosso k pode ser igual ao nosso b. K é igual a b. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo, vou escrever na forma como está na alternativa, 2x positivo mais y positivo mais b igual a zero, certo? Essa alternativa aqui a gente encontra na letra D de dado.